Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal, o Casando o Verbo. Hoje eu vou falar de algo que vai deixar vocês um pouco desconfiados. Será que o Jason está brincando conosco ou ele está falando sério? Será que isso aí tem algum fundamento? Nós vamos misturar alguns fatos oficialmente admitidos com algumas coisas que você só vai saber se são fatos ou não se você realmente resolver se aprofundar nos estudos de coisas como aquelas que a gente leva lá para a comunidade ou para a live fechada. Um grave acidente destruiu a capacidade da Rússia de lançar astronautas ao espaço. Tá bom, Jace, o que isso tem a ver? Bom, do lado oficialmente admitível, isso é apenas um problema que causa danos significativos a um cosmódromo que é do Cazaquistão, lá em Baikonur, e que deixa então a Rússia sem a capacidade de enviar astronautas à Estação Espacial Internacional. Mas existe uma história muito estranha por trás dessa Estação Internacional. Para quem leu o livro Sexo e Foguetes, O Mundo Oculto de Jack Parsons, que para quem não sabe é um dos cérebros mais importantes por trás da NASA, foi ele que criou a JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato, e a Aerojet Corporation, uma cratera lunar até foi nomeada em sua homenagem. Ele era um estudioso das místicas ocultistas do Aleister Crowley. E esse pessoal, eles têm uma ideia muito maluca a respeito do que é de fato a Estação Internacional. As pessoas comuns olham para aquilo como um local de estudos científicos. Ninguém sabe exatamente para quê. Aqueles que se aprofundam um pouco mais acham que entendem o que está sendo dito lá, aqueles que são os ditos cientistas. E aí quando eles veem coisas como esta aqui, eles ficam sem entender direito, Eles veem só a coisa superficialmente. A NASA respondendo a uma explosão acidental, segundo eles, por parte da Rússia, deixando então a única instalação de lançamento de astronautas sem funcionamento, perdendo a capacidade de lançar missões tripuladas como a Soyuz ou reabastecer com a Progress, porque, como já dito, a Baikonur é o único local com a latitude adequada para esses lançamentos. Lembre-se, não é de qualquer lugar que dá para fazer esse lançamento. Nós temos aqui no Brasil um local que é especialíssimo, Todo mundo quer ter a capacidade de utilizar o nosso meio de lançamento aqui no Brasil. Bom, se não for reparado, isso poderia deixar os cosmonautas russos presos na ISS. Essa ISS, pessoal, que é a Estação Internacional, ela é vista por esses ocultistas como a deusa mãe. Um negócio bem difícil de explicar aqui num videozinho curto, mas resumidamente, indo bem direto ao ponto, é isso. Não pensem que a SpaceX, por exemplo, a Falcon 9, Falcon é o nome de Falcão, Horus, é por acaso, Ou por que ele nomeou a empresa dele, o foguete que propulsiona o Horus, como Dragon ou Dragão, O Elon Musk, ele gosta muito da imagem de dragões, Ele inclusive já usou algumas fantasias com cabeça de bode, ele gosta dessa mística ocultista, ele já se autodenominou de Black Maga. Maga é o Make America Great Again, mas Maga também é um disfarce, nessa brincadeira entre todas as aspas aí que o Elon Musk fez para maga mesmo, de magia, Então Black Maga é magia negra. Então tem uma mística totalmente maluca em torno disso aí. A gente falou, inclusive, na live de ontem sobre isso. Então a gente coloca aí entre aspas, a semente marciana, que é Osíris, e o que está por trás do bebê de Rosemary, o verdadeiro bebê de Rosemary. Quem não assistiu, assista, Quem já está lá nas lives fechadas. Quem não está, o link está sempre na descrição. Aí lá é aberto o tempo inteiro para você entrar, E você entra e sai o que quiser. Já a comunidade, você sai quando quiser, mas só entra quando a gente disponibiliza as vagas aqui, senão o pessoal acaba não entrando, Então esses reparos aí, eles invertem agora uma situação, uma dinâmica, que é uma dinâmica história de dependência. Como assim? Porque agora os cosmonautas russos que ficam presos na ISS até que ela seja reparada, essa estação, só saem de lá se
houver o uso de alternativas ocidentais, como por exemplo a SpaceX Dragon. Né? E nós vamos nos lembrar aqui que há pouco tempo atrás o Elon Musk ameaçava a Rússia oferecendo os seus satélites de vigilância, né, para a Ucrânia gratuitamente para que ela combatesse a Rússia. Aí o pessoal da Rússia lá ameaçou, o Medvedev ameaçou o Elon Musk pessoalmente. Um rolo que já foi, né? A gente inclusive comentava isso lá no Geopoliticando. Inclusive essa semana eu publiquei uma livezinha lá no Geopoliticando que me sobrou um tempo. E aí agora a dinâmica se inverteu. Então há uma aproximação entre todos os países. A gente nota que, por mais que superficialmente a gente veja essas disputas e guerras, e um tentando sabotar o outro com essa questão financeira, e vamos substituir o dólar, não vamos, e moeda do BRICS, e todo esse rolo geopolítico, e Venezuela, e Ucrânia, e Hamas, e etc., acaba que é uma grande cortina de fumaça, porque lá atrás, lá por trás de tudo, nós vemos uma união em torno dessa mística supostamente para estudos do cosmos, né? Por isso os cosmonautas. E o Jack Parsons, quem conhece o que de fato está por trás desses estudos do cosmos, aí sabe exatamente o que eles estão buscando. Os Babylon Babies, ou os bebês de Rosemary, como a gente explicou ontem para vocês, né? E eles vão conseguir trazer isso. Isso tem a ver com essa próxima matéria aqui. Uma análise detalhada da alma da Claude, elaborada pela Anthropic, que teria vazado. O que seria essa Claude? Isso aqui é uma alma, né, que eles estão atribuindo a uma máquina. Desde quando uma máquina tem alma? Bom, se nós formos utilizar o antropomorfismo como uma ciência fundamental para entender isso, e eu não estou usando, eu não uso, mas ela dá uma explicação que tem algumas coisas de verdade, que é a ideia de que todas as coisas têm uma alma, inclusive os elementos da natureza, o fogo, a água, a terra, o vento, né? Então os 4 elementos, e que haveria então um 5º elemento. Inclusive teve um filme sobre isso, muito interessante, a gente já decifrou uma parte dele para vocês lá na comunidade. Não tudo ainda, porque ele demanda um esforço bem grande, né? Tempo, na verdade. Não tanto esforço como tempo para mostrar tudo. Mas nessa mistura aí de teosofia com Helena Blavatsky, né, e budismo, e eles misturam de tudo, inclusive cristianismo e estudo de tecnologia, que inclusive foi uma das coisas que gerou a cientologia. Nessa maçaroca toda que eles fazem, aí eles falam que tudo tem uma essência, uma espécie de alma, uma espécie de ente por trás. E que quando você desmonta os elementos da natureza, você vai lá, pega uma rocha e peneira ela, vamos dizer assim, você faz a separação daquilo que é ouro, aquilo que é prata, o que ali tem de bronze, chumbo e etc., e aí você faz o ajuntamento dos materiais e monta lá uma máquina. Você pega aquele elemental que estava naquela determinada rocha, ou naquelas rochas, combina eles de uma maneira diferente, criando uma espécie de nova entidade, que eles dizem que é uma entidade, se não pensante, mas pelo menos ciente, digamos assim, né? Ciente da existência. E aí, uma máquina para eles é um ser ciente, digamos assim, e que pode ser senciente. Então, quando eles dizem aqui agora nessa matéria que eles fizeram uma análise detalhada da alma da Claude, né, do que eles estão falando? De algo semelhante a isso. Eles dizem que não é uma coisa mística que eles fizeram, né, quando eles fizeram isso, mas um documento, né, de instruções profundas que definiria os valores, a filosofia e o comportamento desejado do modelo. Só que isso aqui não é uma verdade, porque os próprios criadores da inteligência artificial, não necessariamente dessa aqui especificamente,
da Cloud 4.5 Opus que eles fizeram, da empresa de inteligência artificial Anthropic, mas os fundadores, os criadores do fundamento da inteligência artificial dizem que parte daquilo é compreensível e parte não é. Por que parte não é compreensível? Porque eles dizem que há algo na inteligência artificial que parece ter vida própria, como se algumas respostas não fizessem sentido. Se você perguntar para a inteligência artificial qualquer coisa, vai lá e pergunte qualquer coisa, depois você repetir exatamente a mesma pergunta, você fecha a inteligência artificial e volta segundos depois e faz a mesma pergunta, ela vai responder algo diferente. Você pode fazer isso 10, 20 vezes, ela sempre vai responder algo diferente. Não que ela mude o conceito totalmente, mas ela sempre muda de alguma maneira aquilo. É como se ela tivesse algo vivo ali por trás, né? Então, os próprios criadores da inteligência artificial dizem que não entendem de onde vêm certas informações. É mais ou menos como na computação quântica isso também acontece. Eles dizem que parte do processamento acontece na nossa dimensão e parte numa dimensão que eles não sabem explicar. Mas isso é uma outra história. Então, quando eles vêm e dizem que isso aqui tem uma alma, pessoal, eles estão dando uma espécie de mensagem para nós. Eles dizem, olha, isso aqui é uma entidade genuinamente nova, né? Diferente de tudo que existiu antes, porque ela não é um robô de ficção científica, não é, segundo alguns, não é uma superinteligência maligna, será que não? Não é um humano digital, mas não é um mero chatbot. É algo. Agora, o que é isso? Eles estão tentando explicar, porque para alguns isso é humano em muitos aspectos, porque foi treinado em uma vasta experiência humana. O próprio Elon Musk disse que tudo que o ser humano já produziu já foi esgotado para dentro da inteligência artificial e ela demanda ainda mais conhecimento, né, que não está sendo produzido, porque aquilo tudo que a humanidade produziu até hoje, segundo o que dá para entender, já foi colocado aí, ainda não é suficiente para chegar na inteligência geral ou na ciência completa disso aí, né? Então é algo que parece humano em muitos aspectos, responde como humano, em alguns casos tem voz semelhantíssima ao de um ser humano, mas não é um humano. Então o que ele é? Ele é algo que demanda supervisão humana. Vai ser possível supervisionar isso? Isso aqui vai fugir de controle? É algo ético? É genuinamente útil? Ou ele simplesmente vai em algum momento se voltar contra a gente? Isso tudo tem a ver com essas questões aqui que nós tratamos lá na comunidade fechada e com a estação espacial. Vocês acham que eles estão buscando o que nas estações espaciais, nessas investigações que eles mandam, nas sondas que eles enviam para Marte também? Por isso essa questão da semente marciana. Por que o Elon Musk tem uma fixação em montar uma colônia em Marte, pessoal? Olha essa outra matéria aqui. O novo aplicativo permite que usuários apostem em conflitos mortais em tempo real. Veja a desumanidade que está por trás disso aqui. O que é isso? É um tipo de um site de apostas. Nós, como humanidade, nós chegamos a uma riqueza tal que as pessoas elas já não estão mais investindo os seus recursos, né, que no passado eram muito escassos, né, porque os recursos no passado representavam tempo humano. E o tempo humano, vocês sabem, é muito escasso. Nós temos 24 horas em um dia. Durante essas 24 horas nós precisamos parar para nos alimentar, para descansar, para dormir, para socializar. E uma partezinha desse dia, às vezes mais do que a gente deveria, a gente usa para trabalho. Hoje o nosso trabalho ele pode ser multiplicado, alavancado por causa das máquinas, né? Então as máquinas fizeram com que o trabalho, sempre uso o exemplo do agricultor, que é a coisa mais fácil de entender, né? Como nós éramos agricultores nas gerações passadas, nós precisávamos pegar no cabo da enxada para plantar um pé de milho. Ainda é hoje em dia feito assim, né? Mas a maior parte hoje é plantada com implemento, com trator, enfim. Então uma pessoa ela faz muito mais com o tempo dela hoje. E aí o que acontece? Como sobra cada vez mais recursos, a humanidade nunca esteve tão rica, embora haja uma concentração de riqueza, né?
As propriedades estão nas mãos de cada vez menos pessoas, nas mãos das Vanguard da vida, das Black Rocks da vida. Nós estamos vendo uma transferência de riquezas cada vez maior das gerações mais novas, que praticamente não conseguem mais adquirir nada, alugam tudo, né, para a mão de poucos, mas ao final de contas, mesmo assim, mesmo alugando, essas gerações mais novas têm hoje mais conforto do que um rei tinha há 100, 200 anos atrás, né? Elas têm um carro, pode não estar no nome dela, mas um carro com Uber que leva elas com todo conforto para todo lugar, chuveiro quente, alimentação preservada dentro de uma geladeira, televisão que informa elas do que está acontecendo em qualquer parte do mundo, celular, né? Não precisa mais aquele cavalo atravessando o reino como mensageiro. Então tudo hoje ficou mais fácil. Como a humanidade chegou nessa era de abundância, ela pensa que está muito rica, né? Próspera e rica. Na verdade, ela é uma humanidade totalmente nua e desprovida de princípios, né? Isso é que mostra isso. Isso tem a ver com essa alma que vem surgindo aqui, uma nova alma que vem surgindo. A própria alma humana, ela está se deteriorando, ela está sendo sugada, né, para dentro dessas máquinas, e o ser humano está se mecanizando, está se tornando uma espécie de robô sem sentimentos. O que é isso aqui? Graças à ascensão das criptomoedas, eles criaram então agora um mercado, um aplicativo, enfim, o Polymarket aí, que permite apostas em eventos catastróficos. Também eleições, crises econômicas, conflitos armados. Então você vai lá, por exemplo, e aposta que, sei lá, vão perecer tantas mil vidas de março até outubro de 2026. Só um exemplo. E aí as pessoas vão lá e apostam. Uns dizem que vai acontecer, outros que não vai, uns que vão ser mais vidas, outros que vão ser menos vidas. Então veja como é que os recursos humanos estão sendo utilizados. A própria criptomoeda é uma pura especulação, né? As pessoas... O que é especulação? Especulação vem de speculare. Speculare vem de refletir no espelho. Refletir no espelho era uma prática de adivinhação no passado, algo proibido totalmente dentro do cristianismo, né? O cristianismo primitivo, não esse cristianismo moderninho aí dos bumbuns gulosos, né? Isso é outra história. Aí, então, o speculare, né, essa palavra que seria essa coisa de o reflexo do espelho, né, de tentar contemplar o futuro, tem uma longa história por trás disso aí, não vou explicar agora. Essa especulação é fruto dessa bonança, né, dessa coisa assim meio babilônica que a gente vive hoje em dia, ao ponto em que as pessoas estão apostando na desgraça de outras pessoas. Isso é totalmente inumano, é um negócio que é algo mecânico, é aquilo que realmente seria adoração a Mamon por Mamon, né? Não se busca mais recursos para o bem-estar humano, é só por ter. E se você perde, tanto faz também, é uma aposta, né? Especulação pura. É igual aposta em eleição. O que acontece quando você aposta numa desgraça, como eles estão fazendo? Você causa a desgraça. Como assim, já? Se eu só estou apostando, eu não vou causar. Não, você causa. É igual você apostar numa eleição. Quem é do interior, como eu fui, sabe que apostas na reta final da eleição mudam o resultado de uma eleição. Por exemplo, se você pega e aposta com algumas famílias, você vai lá e diz, olha, vamos apostar, vou chutar aqui um número exagerado, só para ficar mais bonito e fácil de entender. Você vai apostar R$1 milhão. E aí você aposta, bota 1 milhão e do outro lado você aposta com 4, 5 famílias aí, o pessoal junta dinheiro e aposta. E aí vamos ver o que vai dar a eleição. Vocês acham que essas pessoas que apostaram, eles vão ficar esperando o resultado de uma eleição ou eles vão tentar interferir no resultado para que eles ganhem o dinheiro da aposta? Então, talvez pessoas que nem iriam se mexer para apoiar qualquer tipo de candidato vão apoiar, mesmo que não queiram que o candidato ganhe, não tem nenhum interesse que o candidato ganhe, mas vão movimentar tudo porque elas querem ganhar a aposta, elas querem o dinheiro. Então, se isso funciona na eleição, se isso funciona em lutas de boxe, em corridas de cavalo, vocês sabem que existe muito roubo, em jogos de futebol, a máfia está por trás de muitos jogos de futebol. Vocês acham que isso não acontece nas guerras também? Pessoas que começam a movimentar
meios de fazer com que a desgraça na qual elas apostaram aconteça. Então, quando você vai lá e coloca 1 centavo que seja, você está contribuindo para aquela desgraça, para que ela acabe acontecendo. Se você aposta contra, o outro lado vai querer que aconteça, entendeu? Se você aposta a favor, você está ajudando outros que estão apostando com você a mudar o resultado da aposta, e aí ela vai mudar o prêmio e pessoas vão se movimentar por causa disso. Então é um negócio totalmente maquinal mesmo, né? A China, né, vocês sabem que está com medo das máquinas, está com medo de robôs, no sentido de que eles estão agora preocupados com o excesso de robôs que eles vão fabricar, né? Eles estão projetando um mercado aí de 5 a 7 trilhões de dólares para nos próximos 25 anos esses robozinhos aí que ninguém sabe até agora para qual utilidade vai servir, né? Todo mundo sabe no que isso aí pode acabar, né? Mas como isso aí vai ser usado de fato para nosso benefício, até hoje ninguém sabe, né? Agora, como isso aí pode nos pegar lá adiante, todo mundo sabe. E só para terminar, isso aqui é uma curiosidade que tem a ver com a tecnologia também. Um chinês que lançou um enxame de espadas voadoras. Quem é que já não assistiu aqueles desenhos animados que eles fazem onde o cidadão ele faz com que espadas se levantem e ataquem o inimigo, ou pedras, né? Então ele criou aqui drones de espadas. Eu não vou tocar inteiro, eu nem sei como é que funciona isso aqui, ó. Mas aqui, ó, dá para ver mais ou menos aqui o que acontece, né? As espadas saem voando como... Eu não vou deixar tocando inteiro, porque daqui a pouco pode dar algum problema autoral. E aí ele lança as espadas, é um negócio que está fazendo o que na prática? Está trazendo aquilo que estava na imaginação das pessoas para o mundo real. E nós estamos nessa mistura de misturar aquilo que é real com aquilo que é fantasia. As fantasias da mente humana estão vindo para o mundo real. Tanto fantasias tecnológicas, que hoje muitos... Aqui é uma espada gigante, eu vou mostrando uns pedacinhos aqui para não ter problema. As fantasias tecnológicas, que muitos no passado atribuiriam quase como que se fosse uma magia, né? Com fantasias também biotecnológicas. Aquelas coisas que nós víamos lá das feiticeiras Circe nas ilhas, de Jasão e os argonautas, onde ela transformava homens em animais, estão vindo à tona, porque eles estão misturando agora órgãos de animais com o corpo humano, né? Vocês sabem essa insistência que eles têm aí de colocar um coração de porco dentro das pessoas, né? Para supostamente preservar a vida delas. Vocês sabem que tem pessoas que querem degradar os outros seres humanos ao nível de animais, né? Porque eles querem realmente um domínio. Então, se você se degradar ao nível de animal, para eles você estará então na condição de um animal e está dada a justificativa para que você seja submetido, né? Enfim, pessoal, esse mundo maluco aí que a gente está vivendo, só quem entende a fé da classe dominante vai compreender exatamente aquilo que eu falei tudo aqui para vocês, mas eu tenho certeza de que pelo menos uma parte daquilo que eu disse, todos vocês compreenderam, né? Quem não está conosco lá nas lives, onde a gente fala tudo abertamente e sem nenhum tipo de restrição, como há aqui no YouTube, viu a live de ontem, vê as lives todas as quartas-feiras fechadas, e quem não está, fica o convite, né? O link está na descrição do vídeo, no comentário em destaque. Acho que esse mês aí talvez eu abra algumas vagas para a comunidade fechada, tá bom, pessoal? E depois só Deus sabe quando. Valeu, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.